Olá a todos, então nessa aula de hoje vamos estar falando sobre a integral definida. Então nós vimos aí anteriormente a integral indefinida, vimos os seus métodos de resolução, suas propriedades, e aqui nós vamos estar falando sobre a integral definida. Então, o que seria a integral definida? Então, por definição, se nós temos uma função f contínua definida no intervalo a menor igual a x menor igual a b, se nós dividirmos esse intervalo AB em n subintervalos de comprimentos iguais, nós teríamos uma situação como essa, né? Onde cada pedacinho ΔX vai ser o valor de B menos o valor do A, que é, no caso, em tese, seria o maior menos o menor valor, dividido por n partes que nós subdividimos, ou os n subintervalos. É como se a gente tivesse uma situação como essa, né? Nós tivéssemos aí essa função, né, que fosse essa curva, e nós temos aí o intervalo que vai de A até B, que são os limites, o limite inferior e o limite superior. Se nós pegarmos essa curva, ou toda a área que está sob essa curva, e dividirmos em retângulos, que aí chamaremos de x1, x2, x3 até xn, tá? Seria, no caso, como se fosse os subintervalos. Então, eu teria o subintervalo de A até x1, de x1 até x2, de x2 até x3 e assim por diante. Então, seria como se a gente dividisse o nosso intervalo em subintervalos. Então, como eu falei, seja aí o A, o x0, o x1, o x2, o x3 até o xn igual a B. Então, nesse caso, todos esses intervalozinhos aí ficaria entre A e B. Tá? E no caso, A e B, as extremidades desses subintervalos. E o x0 asterisco mais x1 asterisco até o xn asterisco seria pontos amostrais arbitrários, ou pontos quaisquer, nesses subintervalos. De forma que a quantidade de xi intervalos, né, subintervalos arbitrários, esteja no iésimo subintervalo que vai de xi menos 1 até xi. Então, temos que ter esses pontos arbitrários dentro deste intervalo também. Nesse caso, né, a gente vai dizer que a integral definida de f nesse intervalo AB vai ser a integral no intervalo que vai de A até B da função f de x dx, onde o resultado desta integral vai ser o limite do somatório de todos os fxis, né? Xi asterisco, que são os pontos amostrais, onde esse i vai variar de 1 até n, ou seja, quantos subintervalos a gente tiver, ou quantos que multiplica as variações do x, né? Ou os subintervalos que a gente viu inicialmente. Né? Esse n ele tende ao infinito, então você pode subdividir em quantas partes você desejar. E é necessário que o limite exista. Né? Se não existir o limite, não vai existir a integral. E esse limite deve existir e dê o mesmo valor para todas as possíveis escolhas de pontos amostrais. Então, se esse limite existir, nós vamos dizer que a função f é integrável dentro deste intervalo AB. Então, em tese, a integral, como nós já vimos anteriormente, ela é como se fosse uma área, o cálculo de uma área sobre essa curva, né? Nesse caso aí do exemplo do gráfico que está aí, que seria essa curva. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora é calcular a área sobre essa região que está, né, dessa região que está sob a curva. Como nós já falamos anteriormente, esse símbolo, né, da integral aí, que parece um S alongado, foi introduzido por Leibniz, né, como é chamado de sinal da integral. E ele já é um S meio alongado, e foi assim escolhido porque a integral, como eu disse, é o limite de somas. Então, são somas de várias áreas. Nessa notação aqui, vocês já conhecem alguns elementos, né? Agora só acrescentamos aí este A e este B.
né, para vocês relembrar. Então, f de x, né, é o chamado integrando, né, o valor que está para ser integrado. Nós vimos que a e b agora, que são os novos, eles são chamados de limites de integração, sendo a o limite inferior e sendo o b o limite superior. Então, aqui entra basicamente a grande diferença da integral definida e da não definida, né, da indefinida. Porque lá nós não tínhamos esses limites, tá? No caso o a e o b. E agora nós já temos esses limites. Então, lá sempre nós encontrávamos uma função que a gente chamava de primitiva, tá? Era uma função mesmo, e sempre adicionávamos uma constante c, que a gente nunca tinha necessidade de encontrar o seu valor. Agora não, agora nós temos esses limites, nós vamos trabalhar com eles. Tá? E o dx, como também nós já vimos na integral indefinida, que indica a variável dependente, que nesse caso é o x. Tá? O procedimento de calcular a integral, como nós já falamos também, é a integração. Então, a integral definida, a integral no intervalo AB de f de x dx, é sempre um número. Tá? Então, nós não vamos encontrar aqui a integral definida, onde vai dar lá 2x ao quadrado mais 3x mais 8, por exemplo. Não, aqui é um número. Por que que é um número? Porque a integral definida é um cálculo de área. Um cálculo de área, né, no caso, um número. E ela não depende do x. Tá? Lá na integral indefinida, sempre dependia de x. Lembra quando a gente dava a variável x, às vezes a gente substituía por u, depois tinha que voltar para x, e a resposta ficaria em função de x. Aqui não, aqui é um número. E nós podemos usar também qualquer letra para substituir sem alterar o valor da integral. É que a gente utiliza muito o x, mas se você quiser falar integral de f de x dx no intervalo AB, tudo bem. Se você quiser usar intervalo de f de t dt no intervalo AB, também tudo bem. Se você quiser utilizar integral de f de r dr no intervalo AB, também está certo. Então, qualquer letra aí que você quiser utilizar, você pode, não tem problema nenhum. A variável é definida. A gente usa já mais o x, né, por questão até de costume, né? Mas se vocês pegarem os livros de cálculos, muitos autores utilizam o T, o W, o R, o S, tá? Mas não tem alteração nenhuma no valor da integral. Tá? Outra coisa também, essa soma, esse somatório, né, da f de xi asterisco vezes o ΔX, onde o i varia de 1 até n, é a chamada soma de Riemann. Né? Esse nome de soma de Riemann é uma homenagem ao matemático Bernard Riemann, que, né, viveu entre 1826 e 1866. Assim, a definição de integral definida de uma função integrável pode ser aproximada com qualquer grau de precisão desejado por uma soma de Riemann. Então, aproximado, né, nós vamos ter aí alguns casos que a gente vai fazer aproximações, mas sempre vai ter essa precisão aí e sempre vai estar dentro desse valor do somatório de Riemann, né? Observe aqui, ó. Nesse caso, nós temos aqui um gráfico, tá? Então, veja que nós temos a curva e sob a curva nós temos a área. Tá? Então, sabemos que se essa função for positiva, então a soma de Riemann pode ser interpretada como a soma das áreas de todos os retângulos que estão, né, sobre a área. São chamados retângulos aproximantes. Então, se a gente pegar a soma de todos esses retângulos aí, a gente vai encontrar uma soma aproximada que é chamada soma de Riemann. Tá? Outra coisa, a integral definida, ela pode ser interpretada, como eu já falei, como a área sob a curva, tá? Que vai de A até B. Então, toda essa região em azul, tá, seria a área dessa região que está sob a curva, que vai do intervalo A ao intervalo B. Então, por ser valores muito aproximados, é como se aqueles retângulos lá no primeiro gráfico de cima
cada pedacinho daquele que sobra para cima da curva, ele fosse completando os que faltam abaixo da curva. Então, em tese, tá? Essa área todinha aí sob essa curva no intervalo AB seria o valor da nossa integral. Então, quando a gente calcular lá a integral de uma função qualquer no intervalo de 2 a 5, por exemplo, que encontrarmos lá, deu 25. É como se a gente estivesse dizendo que a área sob a região daquela função no intervalo de 2 a 5 fosse de 25 unidades de medida. Bom, se o f, né, se a função assumir valores positivos e negativos, então a soma de Riemann é a soma das áreas dos retângulos que estão acima do eixo x e do oposto, que são as áreas dos retângulos que estão abaixo do eixo x. As áreas dos retângulos azuis menos as áreas dos retângulos amarelos, certo? Então, veja que os retângulos azuis aí nesse gráfico ao lado, eles estão acima do eixo x, logo a função é positiva nessa região. Esses retângulos amarelos ou alaranjados aí, eles estão abaixo do eixo x. Assim, a gente considera que a função é negativa nessa região, tá? E o somatório nesse caso vai ser uma aproximação para a sua área resultante, tá? No caso aqui nós temos ele desenhado de outra forma, né? Ó, os valores positivos, os valores negativos, e a integral dessas regiões azul e amarelo seria, né, a área resultante. Então, quando nós tomamos o limite dessas somas de Riemann, obtemos a situação ao lado, uma integral definida, que vai poder ser interpretada como área resultante, isto é, a diferença das áreas. E aqui que entra a diferença, né, da integral definida e indefinida. Então, a integral de f de x dx no intervalo AB vai ser sempre igual uma área 1 menos uma área 2. Em tese, a gente fala que a área do intervalo da extremidade superior menos a extremidade inferior. Nesse caso, a área 1 é a região acima do eixo. Nesse caso do gráfico aí, que a gente está chamando, considerando essa situação. E a área 2 seria a região abaixo do eixo. Tá? Nesse caso, sempre a gente vai ter duas áreas, uma vez que nós temos um intervalo. Tá? Bom, aqui também cabe a gente lembrar o teorema fundamental do cálculo, tá? E a gente diz aí que se f for contínua no intervalo AB, então a função g é definida por g de x igual integral de f de t dt no intervalo de a até x, sendo que o x está no intervalo AB, né? Ou a menor ou igual a x menor que b. Isso significa que se você derivar a função g, logo você vai encontrar, né, essa derivada vai ser a função f. Tá? Isso é o teorema fundamental do cálculo. E se f for contínua no intervalo AB, significa então que a integral de f de x dx no intervalo AB é igual a f de b menos a f de a. Ou seja, nós vamos substituir os valores de a e b na nossa função. Tá? F vai ser a primitiva da função dada. Isto é, uma função tal que a derivada dessa f seja a função f minúscula. Em outras palavras, a gente vai sempre fazer a integral normal, como a gente fazia lá nas indefinidas, tá? E depois vamos fazer esse cálculo aí, ó, f de b menos f de a, e multiplicar pela nossa primitiva. Ou seja, quem é a nossa primitiva? A integral da função dada, tá certo? Outras propriedades, né?
A integral de f de x dx no intervalo que vai de b até a é sempre o oposto, tá? Ou seja, né, menos a integral de f de x dx que vai de a até b. Ou seja, só mudamos a ordem das extremidades. Então, sempre elas têm que ser iguais. No caso aí, uma positiva e uma negativa porque você inverteu a ordem. Agora, se você tem uma integral de f de x dx no intervalo de a até ele mesmo, sempre vai ser zero, tá certo? Então, quando você tiver a integral variando no intervalo de 1 a 1, por exemplo, de 2 até 1 até 2, sempre vai ser zero, nem precisa fazer cálculo. Aqui também a integral de uma constante dx, tá? No intervalo AB, sempre será o valor da constante que vai multiplicar o valor de B menos o valor do A. Tá? Aqui, diferentemente da integral indefinida, a gente tem sempre que lembrar de fazer a subtração. Aqui depois nós temos a integral da soma e da diferença. Então, se você tiver f de x mais g de x dx no intervalo AB, vai ser integral da função f no mesmo intervalo mais a integral da função g no mesmo intervalo. Então, aqui vale a mesma regra da integral indefinida. Integral da soma é soma das integrais. Integral da diferença, diferença das integrais. Tá? Aqui também vale a mesma regra que a gente já vinha estudando na integral indefinida. Se você tem a integral de uma constante multiplicando uma função f de x dx no intervalo AB, significa que essa constante você pode extrair ela da integral. Então, vai ficar a constante que multiplica a integral da f de x dx no intervalo AB. Se você tem a integral da função f de x dx no intervalo AC mais a integral da função f de x dx no intervalo CB, sempre vai ser igual à integral da função f de x no intervalo AB. Por quê? Subentende-se aqui que o C esteja entre A e B. Tá? Porque então o primeiro intervalo vai de A até C e o segundo intervalo vai de C até B. Logo, se você pegar a soma dessas duas integrais intermediárias, né, e somar e fizer uma integral que você pega o limite menor com o limite maior, logo os resultados serão sempre iguais. Agora, se a nossa função f de x for positiva, né, for maior do que zero, para o intervalo AB, então a integral sempre dará um valor positivo também. Então, sempre que a função f de x for maior ou igual a zero no intervalo AB, sempre a integral dessa função nesse intervalo AB também será positivo. Se a função f de x for maior ou igual a uma função g de x, tá? Também nesse intervalo AB, significa também que a integral da função f de x dx nesse intervalo AB também será maior que a integral dessa função g de x dx neste mesmo intervalo AB. Tá? E se você tem uma função entre dois valores m quaisquer, né? Dentro desse intervalo AB. Tá? Então, esse m minúsculo e esse m maiúsculo seriam valores aleatórios dentro do intervalo AB. Significa que se você pegar o limite inferior aí, o m, e multiplicar por b menos a, vai dar um valor menor ou igual à integral da nossa função f de x dx nesse mesmo intervalo AB, que vai ser menor que esse valor m maior multiplicado pelo valor de b menos a. Ou seja, é como se você estivesse colocando a nossa integral entre dois valores quaisquer. Né? No caso, se você tem
aí um m que seja, por exemplo, 2, a nossa integral daria em tese aí 5 ou 6, e o nosso m o maior seria 8, por exemplo. Tá? Então, seriam essas as propriedades. Agora, como resolver integrais definidas? Não tem praticamente nada de diferente das integrais indefinidas. Nós vamos usar as mesmas definições que nós fizemos lá, das integrais indefinidas, vamos usar aquela mesma tabela de integração, vamos usar aquelas mesmas regras, né, a substituição, a integral por partes, é tudo da mesma forma. Só vai mudar mesmo quando a gente for fazer o cálculo da área. Então veja como é simples. Ó. Aqui nós temos, nesse exemplo A, o integral da raiz quadrada de 2x mais 1 dx, onde o nosso intervalo, tá, vai de 0 a 4, ou seja, como se o x estivesse variando de 0 até 4. Tá? Então, qual o método de resolução que eu vou usar? Vou usar direto, vou usar a substituição, vou usar a integral por partes? Você pode usar qualquer um dos métodos, o que você mais gostar. Eu gosto muito do método da substituição, então vamos pela substituição. Então, eu vou chamar tudo que está dentro da raiz aí de u. Então, u é igual a 2x mais 1. Se eu fizer a derivada desse u, né, derivada de 2x mais 1 vai ser 2dx. Se eu isolar o dx, eu vou ter que dx é igual ao meio du ou du sobre 2. Tá? Então, isso é o que a gente fazia lá na substituição. Tá? Como agora nós transformamos em u, olha o que nós vamos ter que fazer agora de novo. Ó. Isso é novo. Tá? Então, nós vamos falar agora do intervalo de f de u, que era aquele f x1, x2 com o asterisco. Então, ó, se o nosso intervalo varia de 0 até 4, então você tem que pensar assim. Ó, se o meu x for 0, eu substituir 0 lá no u igual a 2x mais 1. Vai ficar 2 vezes 0 mais 1, que vai dar 1. Então, se o meu x for 0, o meu u tem que ser 1. Certo? Porque eu peguei esse 0 e substituí no lugar do x. Agora, se o meu x for 4, então eu pego esse 4 e vou lá na função u igual a 2x mais 1, também substituo. Então vai ficar 2 vezes 4, 8, 8 mais 1, 9. Então meu u é 9. Então, eu tenho que me atentar se eu estou trabalhando com o x, eu uso 0 e 4. Se eu estiver trabalhando com o u, vai ser 1 e 9. Esses serão os meus intervalos, certo? Agora vamos lá. Então, integral da raiz quadrada de 2x mais 1 dx no intervalo de 0 até 4, eu posso já substituir aí, ó. Vai ficar integral de, no caso, raiz de 2x mais 1. 2x mais 1 é 1, então vai ficar raiz de u, tá certo? dx é 1 meio du. Então, eu já coloquei o meio antes aí da raiz, du. E observe que agora o meu limite é de 1 até 9. Por que de 1 até 9 e não mais de 0 até 4? Porque eu substituí a variável. Agora, não estou trabalhando com x, então não trabalho com 0 e 4, trabalho com 1 e 9. Então, fiz a substituição. Esse 1 meio pode sair da integral, certo? Raiz quadrada de u seria a mesma coisa que u elevado a menos 1 meio. Se você integrar u elevado a menos meio, você somaria 1 mais 1 no expoente, daria menos 1 meio, não, desculpa, dá mais 1 meio, u elevado a meio. Então, meio mais 1 dá 3 meios. Ficaria u elevado a 3 meios dividido por 3 meios, que eu já fiz extremos pelos meios, ao invés de 3 meios eu escrevi aí 2 terços. Então ficou 1 meio vezes o 2 terços, esse 2 terços então seria o denominador do u elevado a 3 meios.
E o u elevado a 3 meios é quando você faz a integração do u. Tá. O que é esse colchete com esse 1 e 9 aí? Tá? Essa aí é a notação nova que a gente tem a partir de agora. Então, quando você faz a integral, que seria esse valor aí, 1 meio vezes 2 terços vezes u elevado a 3 meios, isso daí é a mesma coisa que a gente fazia da integral indefinida. E colocaria mais c. Só que, em vez de você colocar mais a constante, você pode colocar esse colchete, ou pode ser uma barra retinha, e onde você coloca o limite inferior na base de baixo e o limite superior em cima. Tá certo? Então, essa notação aí é a novidade para você calcular. Então, depois que você fez isso, eu posso simplificar o 2 com o 2, tá certo? Vai ficar 1 terço. Aí, no lugar desse u, aí você vai substituir aquela diferença que eu falei. Você vai pegar o limite superior, que é o 9, e elevar a 3 meios, que ela é u elevado a 3 meios. Então, você está substituindo o valor de u. Aí, menos, novamente, você pega o valor do u, que agora é o limite inferior, que é o 1, e eleva o mesmo 3 meios. Então, fica 1 terço vezes 9 elevado a 3 meios menos 1 elevado a 3 meios. 9 elevado a 3 meios é como se fosse raiz quadrada de 9 ao cubo. E 1 elevado a 3 meios é como se fosse raiz quadrada de 1 ao cubo. Tá? Se você resolver 9 elevado ao cubo, tá? Daria 3 elevado a 6, certo? Cuja raiz seria, né, no caso, 3 elevado a 6 dá 729, a raiz quadrada dá 27. Aí, menos a raiz quadrada de 1 elevado ao cubo dá 1. Então, 27 menos 1 dá 26. Aí, já multiplicando por esse 1 terço, ficaria 26 terços. Então, este é o valor da integral da raiz quadrada de 2x mais 1 dx, variando de 0 até 4. Então, veja que, né, praticamente o procedimento é o mesmíssimo. A única diferença aí está na última linha aí do slide, onde nós fizemos, né, em vez de colocar o mais c, que era constante, era que a gente acha integral, a gente coloca o intervalo de 1 a 9 e depois a diferença das duas áreas. Então, sempre nós teremos que fazer essa diferença dessas áreas. Então, e outra, como eu falei no início, sempre nós teremos um número como sendo o resultado da integral definida. Vamos a outro exemplo. Olha esse exemplo aqui, ó. Integral de x sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado dx, onde o x varia de menos 1 até 1. Então, eu vou fazer por substituição também, tá? Então, eu vou chamar o x ao quadrado mais 1, eu vou chamar de u. O meu du, derivando do x ao quadrado mais 1, dá 2x dx. Tá? Isolando aí o x dx, o meu x dx vai ser 1 meio de u, de du, tá certo? Ou du sobre 2. Por que eu não passei o x lá para o denominador? Porque não há necessidade, porque depois eu vou substituir. Tá? Mas se você passar também não faz diferença. Bom, já que eu vou mudar para u, então meu intervalo também vou ter que mudar. Então, se o meu x for menos 1, eu substituindo lá menos 1 ao quadrado mais 1, vai dar 2. E se eu substituir o 1, vai ficar 1 ao quadrado mais 1, o meu u também será 2, certo? Olha aqui, então nós tínhamos a integral de x sobre x ao quadrado mais 1 dx, ao quadrado dx, no intervalo de menos 1 a 1. Então, fazendo a substituição, ó. Então, no lugar do x dx, então aquele x que está no numerador, e o dx, eu já coloquei o 1, que está lá no numerador, e o 2.
Tá? E no lugar do x ao quadrado mais 1, eu coloquei u, e ele está elevado ao quadrado. Então, fica meio dividido por 2u ao quadrado du. Então, esse 1 meio eu já posso tirar da minha integral, né? Eu ficaria 1 dividido por u ao quadrado. Esse u já levo para o numerador, já trocando o sinal do expoente, tá? Ficaria meio que multiplica a integral de u elevado a menos 2 du no intervalo de menos 1 até 1. Aqui a gente já poderia ter trocado no intervalo de 2 a 2, tá? E a gente já poderia dizer que seria zero, tá? Aqui, ó, no caso, menos meio, a integral de u elevado a menos 2 seria u elevado a menos 1 dividido por menos 1, tá certo? Por isso que ficou negativo aí o meio, no intervalo de menos 1 a 1, tá? E aí depois eu substituiria, ó, tá? No caso, como u é 2, tá? Ficaria 2 elevado a menos 1, menos 2 elevado a menos 1. Aqui eu precisaria trocar aqui na barra, aqui nesse passo anterior aqui. Depois vocês troquem de menos 1 a 1, vocês poderiam colocar já de 2 a 2 e colocar que o resultado é zero direto, porque a nossa propriedade dizia que quando a integral varia de a até a, sempre será zero, tá? Mas aqui eu coloquei para vocês verem que mesmo que o valor sejam iguais, a gente pode calcular até o fim, tá? Mas aqui também já pode pôr 2 e 2 e já colocar direto igual a zero, tá? Não tem como dar outro resultado. Então significa que a área sobre essa curva aí seria nula, porque os pontos estão no mesmo lugar, tá? Outro exemplo, integral de 1 mais o logaritmo natural de x dividido por x dx no intervalo de 1 até e, né? Então aqui eu vou trocar o limite natural de x por u. Derivando o limite natural de x dá 1 sobre x dx. Tá? E isolando o dx, eu teria que o dx é igual a x du. Se u é igual ao logaritmo natural de x, eu teria f de u, se o x for igual a 1, né, o meu u seria limite natural de 1. E se x for igual a e, o meu u é igual ao logaritmo natural de e. Tá? Então, fazendo a substituição, vai ficar a integral de 1 mais, no lugar do ln de x, eu coloco u, dividido por x dx. Eu já poderia também substituir o dx, mas eu vou substituir aqui, ó. Integral de 1 mais u sobre x, e no lugar do dx eu coloquei x du. Eu já posso simplificar o x com o x, vai sobrar, né, o limite, a integral de 1 mais u du. Como é o limite da soma, eu posso fazer, limite da soma não, integral da soma, eu posso fazer integral de du variando de 1 até e, mais a integral de u du variando de 1 até e. Encontrando as integrais, a integral de du é apenas u, variando de 1 até e, mais a u ao quadrado, no caso, a integral de u du de 1 até e, seria u ao quadrado sobre 2, variando de 1 até e. Aqui também a gente já poderia substituir esse 1, tá, por logaritmo natural de 1 e o e por logaritmo natural de e, mas que por sua vez não faz muita diferença, né? Então, no caso, substituindo aí, ó, logaritmo natural de x vai ser o meu u, como foi colocado lá em cima, variando de 1 até e, mais o logaritmo natural ao quadrado de x sobre 2, variando de 1 até e. Substituindo para encontrar as áreas, eu teria logaritmo natural de e menos logaritmo natural de 1, mais o logaritmo natural ao quadrado de e dividido por 2, menos o logaritmo natural ao quadrado de 1 sobre 2. Tá? Agora,
que é logaritmo natural? O logaritmo natural é aquele logaritmo que tem a base e. E nós falamos que toda vez que você tem um logaritmo onde o logaritmando e a base sejam iguais, o resultado sempre é 1. Isso aí vem lá das teorias dos logaritmos. Então, o logaritmo natural de e nada mais é do que 1. Então, a gente pode tirar esse logaritmo natural de e colocar 1. Menos logaritmo natural de 1. Ou seja, nós vimos também que lá na teoria dos logaritmos, que toda vez que o logaritmando for igual a 1, o logaritmo sempre será igual a 0, certo? Então, ó, esse ln de e menos ln de 1 nada mais é do que 1, seria 1 menos 0, que dá 1, certo? E ln ao quadrado de e sobre 2 menos ln ao quadrado de 1 sobre 2, nada mais seria que 1 meio, porque o ln ao quadrado de e seria 1 sobre 2, e o ln ao quadrado de 1 seria 0 sobre 2. Então, é 1 meio menos 0 que dá 1 meio. Então, desses dois valores aí, resultaria apenas 1 mais 1 meio. E 1 mais 1 meio é igual a 3 meios. Então, 3 meios é o valor da nossa integral. Nesse exemplo aqui, ó, né, integral de 1 sobre raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado dx, x variando de 0 a 2. Olha, essa aqui a gente poderia utilizar já uma situação lá das regras de integração, de derivação. Se a gente olhar esse 16, ele pode ser escrito assim, ó, 4 ao quadrado menos x ao quadrado. E se você olhar essa expressão 1 sobre raiz quadrada de 4 ao quadrado menos x ao quadrado, é como se você tivesse aí o arcosseno de uma função u, cuja derivada é u' dividido por raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Ou seja, para dar esse valor 1 sobre raiz quadrada de 4 ao quadrado menos x ao quadrado, é como se esse u fosse quem? Fosse x sobre 4, porque ele vai estar no denominador, né? Ao quadrado, porque ele entrou para dentro da raiz. Então, a gente pode dizer que essa função 1 sobre raiz quadrada de 4 ao quadrado menos x ao quadrado, a sua integral, é como se fosse apenas o arcosseno de x sobre 4, onde o x varia de 0 até 2. Ou seja, que a gente nem precisa fazer substituição, igual a gente fez nos exemplos iniciais. Por quê? Porque a gente já consegue identificar qual a função cuja integral, né, dá o determinado valor, né? Então, aqui a única coisa que você teria que verificar mesmo aqui é descobrir quem é esse u aí, que é o x sobre 4. Mas aí basta você observar quem que derivado que daria 1 sobre 4. No caso, o x sobre 4. Tá? Então, como é arcosseno de x sobre 4 variando de 0 a 2, eu teria arcosseno de 2 sobre 4 menos o arcosseno de 0 sobre 4. Simplificando, o 2 sobre 4 é 1 meio, menos o arcosseno de 0 sobre 4 é 0. Então, quanto que é o arcosseno de 1 meio? É como se eu te perguntasse, qual que é o arco cujo seno seja igual a 1 meio? Então, aí é hora de lembrar aquelas regrinhas da trigonometria, né? Seno de 0 é 0, né? Seno de 30 é 1 meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, no caso, o arcosseno, né, o arco cujo seno é 1 meio, nada mais seria do que 30 graus, ou π sobre 6. Cujo arco seno, né? O arco cujo seno seja 0,
é o zero. Então, π sobre 6 menos zero dá o próprio π sobre 6. Bom, letra E. Na letra E, nós já temos uma integral trigonométrica. Integral de seno de 2x dx, né, onde o x varia de 0 até π sobre 2. Tem diferença dos outros? Não. Por quê? Porque a integral do seno a gente tem lá na nossa tabela, na tabela de integrais. A gente sabe que a integral do seno é o menos cosseno. A integral do seno de 2x seria o quê? Menos cosseno de 2x dividido por 2, uma vez que nós temos o 2 aí como fator do x. Então, já faz direto, ó. Integral do seno de 2x é menos cosseno de 2x dividido por 2. Já fizemos a integral. Agora é só fazer a subtração para encontrar a área. Então, a gente vai primeiro substituir o π sobre 2 no lugar do x e depois substituir o zero. Então, vai ficar menos 1 meio, né? Já tirei aí esse menos e esse denominador, vezes o cosseno de 2, que multiplica π sobre 2, menos o cosseno de 2 vezes zero, que já dá zero. Tá? Aí vai ficar menos meio. Simplificando 2 com 2, fica só π. Cosseno de π é menos 1, menos o cosseno de zero, que é 1. Então, fica menos 1, menos 1. Menos 1 dá menos 2, multiplicando por meio dá menos 2 sobre 2, que dá igual, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, dividido por 2, que dá 1. Então, esse seria o valor da nossa integral. Então, ó, em muitos você não precisa nem fazer substituição nem nada. Já vai e faça, já calcule a integral direto. Então, é igual eu falei, o que vocês têm a mais aqui mesmo é só fazer essa subtração, né, no final. O cálculo das integrais continua sendo, né, do mesmo jeito. Olha esse aqui, ó. Integral do cosseno de x sobre seno ao cubo de x dx, onde o x varia de π sobre 6 até π sobre 2. É outra trigonométrica. Nesse caso aqui, eu vou usar a substituição, uma vez que a gente tem duas funções aí. Então, eu vou chamar o u de seno de x. Fazendo a derivada desse u, vai ser o cosseno de x dx. Isolando o dx, eu tenho que o dx é igual a du dividido por cosseno de x, certo? Fazendo aqui os intervalos, se eu disser que o x é π sobre 6, o meu u, substituído lá, seno de π sobre 6, será 1 meio. E se o meu x for π sobre 2, então seno de π sobre 2 é 1. Então, u é 1. Então, fazendo aqui, ó, integral de cosseno de x sobre seno ao cubo de x dx do intervalo de π sobre 6 até π sobre 2 vai ser igual. Então, observe que eu repeti o cosseno de x, dividido por, no lugar do seno eu coloquei u elevado ao cubo. E o dx, desculpa, é du dividido por cosseno. Aí o cosseno eu já posso cortar o cosseno. Sobrou quem? Sobrou o du sobre 3, certo? O du sobre 3 fica 1/3 de du. Fazendo, né, a inversão da fração aí, o u fica elevado a menos 3. Então, até aqui, tudo normal. Qual que é a integral de u elevado a menos 3? Basta adicionar uma unidade no expoente e essa mesma diferença colocar no denominador. Então, menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, vai ficar u elevado a menos 2 dividido por menos 2. Aí já colocamos esse menos 2, como ele é denominador, para fora da integral, ficaria menos 1 meio, né? U elevado a menos 2. Aqui, né, variando de π sobre 6 a π sobre 2. Como a gente já tem o valor, né, de u elevado, no caso aí a menos 2 sobre π sobre 6,
Se eu quiser colocar aqui direto os valores lá de 1 meio e 1 no lugar do u, já podemos, tá? Aqui, ó. Então, ficaria u elevado a menos 2, quando o π sobre 2. Mas a gente viu lá em cima que quando x é π sobre 2, o meu u é 1. Então, já fica 1 elevado a menos 2. Menos, né? Depois seria u, no caso de π sobre 6, que a gente já calculou lá em cima, que é 1 meio elevado a menos 2, tá certo? Então, no passo anterior aqui, se você quiser tirar o π sobre 6 e o π sobre 2 e já colocar 1 meio e 1, também tá valendo. Então, resolvendo essas potências, né? Menos 1 elevado a menos 2 seria 1, que 1 elevado a qualquer valor é 1. E meio elevado a menos 2, você inverte a fração para ficar positivo, fica 2 elevado a 2, que dá 4. Logo, fica 1 menos 4, que dá menos 3, multiplicado por menos meio, vai dar resultado final 3 meios. Dá positivo, tá? Tem que tirar esse sinal daí. Tira aí para mim, por favor. E esse seria o valor final da nossa integral. Tá certo? Só corrige para mim, por favor, aí, tirando esse sinal de menos, que eu não tirei. Bom? E esses são os exemplos de integral definida. Tá? Então, vou passar as atividades e boa aula a todos. E qualquer dúvida é só mandar. Até mais.